Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo de volta ao canal. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você uma mudança que eu fiz na minha carteira. Quem acompanha o meu canal há algum tempo sabe que eu investi em um fundo imobiliário chamado URPR11. Então nesse vídeo eu quero compartilhar o motivo pelo qual eu comprei esse fundo e o motivo pelo qual eu estou vendendo agora. E antes que venham algumas pessoas me julgar, falar que eu estou vendendo no fundo do poço, eu quero que você entenda a minha história com esse fundo e também que você possa absorver algumas informações que eu vou te passar agora, que podem ser fundamental para que você também tenha uma reflexão e não cometa os mesmos erros que eu cometi ao investir nesse tipo de fundo imobiliário. Então, essa minha decisão da venda do RPR foi bem pensada. Eu dei tempo suficiente para que o fundo pudesse entregar melhores resultados. O fundo não entregou, então chegou o momento que eu precisei tomar essa decisão, porque às vezes a gente fica apegados a investimentos que não estão dando certo. A gente acaba não querendo realizar prejuízos. Isso é normal, é um sentimento normal, mas quando você entende que essa é a melhor decisão a ser tomada, você precisa fazer certas escolhas. Então, eu dei tempo suficiente, eu assisti às lives com os gestores do RPR, eu acompanhei. No primeiro semestre de 2025, o fundo imobiliário não teve uma alta nos rendimentos, como foi falado nas lives anteriores. Então eu decidi me desfazer desse investimento que estava cada vez mais afundando a minha carteira e aportar em outro ativo, aportar em uma ação, e eu vou compartilhar com você também qual a ação que eu comprei. Então, antes eu quero te contar um pouquinho da minha história, por que eu aportei no RPR, o que eu faria diferente. Então eu espero de verdade que você absorva todas as informações que eu vou te passar aqui e não cometa o mesmo erro que eu cometi, porque a direção é mais importante do que a velocidade. Às vezes nós somos seduzidos por rendimentos altos sem entender o que de fato consta na carteira de um fundo imobiliário. Fundo imobiliário é um ativo que você precisa ter na sua carteira com foco na renda passiva mensal, porque como os fundos imobiliários eles precisam distribuir 95% do lucro, dificilmente a gente vai ver as cotas de um fundo imobiliário valorizando. Então o foco precisa ser na renda passiva mensal e nós precisamos ter uma certa segurança ao investir em fundos imobiliários, justamente pelo fato de que nós não vamos ter o preço da cota valorizando igual às ações. Então fundos imobiliários eles precisam ser tranquilos e não podem destruir o seu patrimônio. Então quando você percebe que já perdeu aquele fundamento, que já não é mais aquele fundo que você investiu no início, você precisa sim tomar certas decisões e foi o que eu fiz com o RPR. Quando eu comecei a investir nesse fundo há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu fui seduzida sim pelos altos rendimentos. Como a gente pode observar aqui, o RPR ele pagava dividendos muito altos. Veja só, em 2021 o fundo pagava mais de R$ 2 por cota. Chegou a pagar R$ 2,87. Então, o fundo ele sempre pagava dividendos altíssimos. Isso seduziu várias pessoas a investir no fundo. Na época tinha muitos vídeos no YouTube, eu nem fazia vídeo ainda, nem tinha canal. Eu via vários vídeos no YouTube de pessoas compartilhando informações sobre esse fundo, investindo nesse fundo. Veja só, os dividendos eram muito altos. Porém, com o passar do tempo, ele já foi reduzindo um pouco os rendimentos. Veja que os rendimentos ele foi reduzindo com o passar do tempo. Nunca mais o fundo pagou aquele absurdo de mais de R$ 2 em dividendos. E ultimamente, a cada mês, o fundo está com um dividendo muito menor, porque o fundo precisa reter caixa para poder concluir algumas obras. Então, o problema já começa
por aí. Primeiro, o fundo ele não mostrou resiliência nas crises. Esse fundo imobiliário é um fundo high yield, então os ativos que tem na carteira dele têm alto risco. Esse fundo ele não demonstrou resiliência. Na primeira crise, os rendimentos caíram de uma forma absurda. O fundo está pagando dividendos muito baixos, justamente pelo motivo que eu falei, que ele precisa reter caixa para concluir algumas obras. E o preço da cota está desabando no mercado secundário. O preço da cota está caindo horrores. É uma destruição de patrimônio, no meu ponto de vista. Então, além do fundo pagar dividendos bem inferiores, o fundo também está com uma desvalorização absurda no preço da cota. Quem comprou o fundo há 4 anos atrás, há 3 anos atrás, pagou no preço da cota mais de R$ 95. O meu preço médio é de R$ 94,98, algo assim. Era, né? Porque eu vendi. E eu acompanhei todas as lives. Os gestores comentaram que no primeiro semestre de 2025 os rendimentos iriam melhorar e, consequentemente, o preço da cota também melhoraria se os rendimentos ficassem melhores. Então, eu acompanhei as lives, eu aguardei. E o que acontece no primeiro semestre de 2025? Os rendimentos estão caindo, continuam caindo. Os rendimentos do RPR estão inferiores a um fundo imobiliário do tipo tijolo, estão inferiores a fundos imobiliários do tipo papel high grade, que são fundos imobiliários mais conservadores, com uma carteira mais resiliente à crise, com uma carteira de crédito com menos risco de calote. Esse tipo de fundo imobiliário high yield, como o RPR, já demonstrou que não é um investimento resiliente a crises. Eu vi em uma live um dos gestores falando que não investe no fundo porque ele mora nos Estados Unidos. Poxa, se nem o próprio gestor do fundo investe no fundo, né? Então eu tenho várias reflexões. Quem comprou agora, quem está comprando agora, tranquilo, está recebendo um bom dividendo, porém quem comprou há anos atrás, quem confiou no fundo, quem confiou na estratégia, quem confiou no que foi dito nas lives, está tendo o seu patrimônio destruído, tá? E eu não quero mais isso para minha carteira. Por que eu não quero mais isso para minha carteira? Porque com o passar do tempo, eu fui estudando sobre investimentos, eu fui entendendo o que são os fundos imobiliários e quais fundos imobiliários realmente vale a pena investir. E eu falo para você, não caia na ilusão de investir em fundos imobiliários high yield. Eles não têm uma resiliência a longo prazo. Na primeira crise, o seu patrimônio vai ser destruído. Foque em fundos imobiliários que já se provaram no tempo. Fundos imobiliários do tipo papel, com uma carteira mais conservadora, que são os fundos imobiliários high grade. Fuja de fundo imobiliário high yield. Hoje em dia, a gente está tendo várias oportunidades de investimento, tanto na Bolsa Brasileira quanto na Bolsa Americana, em fundos imobiliários resilientes. Para que eu vou insistir em fundos imobiliários ruins? Veja só a comparação do RPR com alguns índices. Nos últimos 2 anos, o fundo perdeu feio para o IFIX, perdeu feio para o CDI. E nesse gráfico de 5 anos, a gente pode observar que quando estava tudo ok com a economia, quando a taxa Selic estava baixa, o RPR teve uma performance boa, conseguiu entregar um bom resultado. Porém, na primeira crise, quem ganhou dinheiro com o fundo performando bem, perdeu tudo. O número de cotistas caiu bastante, várias pessoas foram saindo desse fundo quando começaram a enxergar problemas futuros. Hoje o número de cotistas é um pouco mais de 74 mil, já foi bem mais do que isso. Eu acreditei na recuperação do fundo, assim, não que o fundo não possa se recuperar, não estou dizendo que o fundo não possa se recuperar a longo prazo, porém o limite para eu ficar com
esse fundo imobiliário na minha carteira já se esgotou. Eu tenho até vergonha de ter esse fundo imobiliário na minha carteira, na boa mesmo. Depois da última live que eu vi, que o gestor falou que achou até ótimo os 80 centavos de rendimento, sem lembrar que a maioria dos cotistas pagou no preço da cota acima de R$100, eu achei um absurdo. Eu me senti envergonhada de ter esse fundo imobiliário na minha carteira. Então, naquele momento, eu decidi vender todas as minhas cotas desse fundo imobiliário. Quem está comprando agora pode ser que esteja fazendo um bom negócio, mas para quem pagou acima de R$100 no preço da cota, viu o seu patrimônio sendo destruído, está recebendo rendimentos baixos e, no meu ponto de vista, é uma vergonha eu ter esse fundo imobiliário na minha carteira, sendo que tem várias outras oportunidades de investimento. Nos últimos 12 meses, o fundo teve uma desvalorização de quase 26%. Veja só no gráfico, a cotação descendo a ladeira aqui, ó, a cotação caindo de uma forma absurda. Então, eu não quero mais ter esse tipo de fundo imobiliário na minha carteira. Se for para correr risco, eu prefiro correr risco com ações, eu prefiro correr risco com Bitcoin. Fundo imobiliário tem que ser um investimento tranquilo, com foco na renda passiva mensal. Foi um erro colocar esse tipo de fundo imobiliário na carteira por falta de conhecimento. Então, o conhecimento ele liberta. Eu me sinto uma idiota quando eu vejo que eu investi nesse tipo de fundo imobiliário. Sendo que quando eu investi nesse fundo imobiliário, tinha outros investimentos que estavam bem atrativos, como Banco do Brasil, Petrobras, Vale, Taesa. Mas eu fui seduzida pelo dividend yield mensal, só que isso foi uma ilusão. Eu investi em um fundo que não tinha um histórico, que nunca tinha passado por uma crise antes, então eu não tinha como avaliar. Olha, foi um absurdo. Então eu não quero mais esse fundo imobiliário na minha carteira, eu não quero mais vínculo com esse tipo de investimento na minha carteira. Para quem vai permanecer com esse fundo, eu desejo de coração que esse fundo imobiliário possa se erguer e que você possa recuperar o seu dinheiro. E assim, foi bem difícil vender esse fundo imobiliário, não tinha liquidez. Eu coloquei as minhas 700 cotas para vender, eu não consegui vender, eu tive que concluir a venda no outro dia. Então, eu tinha 700 cotas desse fundo imobiliário com preço médio de R$ 94,95. Vendi por R$ 54,63, uma desvalorização de quase 43% com relação ao preço da cota. Foram menos R$ 25.126,13 de desvalorização, foi um prejuízo. Ao todo, eu tinha recebido desse fundo, nesse tempo todo que eu tinha ele na carteira, cerca de R$ 21 mil de rendimentos. Então, descontando ali os 25.126, o prejuízo foi de aproximadamente 4 mil, mas com certeza foi bem mais do que isso, porque olha o tempo que eu tô com esse fundo imobiliário na carteira. Todos os rendimentos eu devolvi e ainda fiquei no prejuízo. Gente, sério, pensem bem antes de investir nesse tipo de fundo imobiliário. Olha quantos investimentos bons a gente tem na Bolsa Brasileira, agora na Bolsa Americana, que está em queda. E com a venda desse fundo imobiliário, eu comprei 1.000 ações da Petrobras. Eu paguei R$ 31,45 em cada ação. O preço da ação pode cair mais? Pode. Mas o meu objetivo é acumular ações pagadoras de dividendos. E essa minha troca foi bem pensada. Vou continuar aportando na Petrobras enquanto estiver abaixo do meu preço médio. Estou muito feliz com essa troca. Eu nunca deveria ter investido nesse tipo de fundo imobiliário, nunca. Eu deveria ter focado em ações pagadoras de dividendos. Então eu decidi virar essa página, aprender com o meu erro e a minha carteira com certeza vai fluir melhor. Só pelo fato de eu não estar vendo essa desgrama ali na minha carteira já é
maravilhoso. Então, o conselho que eu dou para você, foque em bons investimentos. Tem muitas oportunidades na bolsa brasileira, na bolsa americana. Não insista no erro. Aprenda com os erros e siga em frente. Não me arrependo de ter aguardado a resolução dos problemas do fundo. Achei que no primeiro semestre de 2025 os rendimentos iriam melhorar. Não aconteceu. Então eu resolvi realizar o prejuízo, investir o meu dinheiro em uma ação que já é uma ação que eu estou acumulando há um tempo e que agora apresentou oportunidade de compra e vida que segue. Espero que esse vídeo tenha te agregado de alguma forma. Obrigada por assistir até aqui. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Curta o vídeo se você gostou. Um abraço e até mais!